Olá, pessoal! Sejam todos aí muito bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa. O que vamos combinar, né? É a melhor aula que existe, é a mais gostosa. E ó, vou tentar desconstruir aí um pouquinho desse preconceito contra a gramática. O que é isso? Vamos gostar um pouquinho da gramática, né, gente? Vamos estudar de coração aberto, beleza? Essa aula vai servir para isso, para tirar esse preconceito que está aí enraizado, que está aí no coração. Tudo bem? Beleza? Professor Lucas Vidal, vou trabalhar com vocês nosso primeiro tópico, gramática normativa e as suas divisões. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, quero trazer aqui essa grande dúvida, né? Esse grande embate. Escrever e falar errado. Muita gente, de fato, diz que o correto a se dizer seria falar errado. Né? Quando alguém fala salsicha, ou brusa, ou problema, o pessoal fala, esse fulano aí, ó, tá falando tudo errado. Nada a ver, nada a ver. Isso aí não pode, não pode. Mas será que é bem assim? Será que nós devemos tomar já esse juízo de valor e nos posicionarmos de maneira tão severa? Assim, falar, não, isso aí não pode. Falar salsicha, falar brusa, tá errado. Como assim? Professor de português aqui tá falando que pode falar salsicha, que pode falar brusa? Pera aí, calma lá. Então, para começar essa nossa aulinha, eu trouxe um exemplo prático, já para contextualizar nesse assunto. E é o poema Pronominais, do Oswald de Andrade, que é um dos grandes poetas do movimento do modernismo brasileiro, tá? E o poema começa assim, ó. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa disso, camarada. Me dá um cigarro. Conseguiram entender alguma coisa? Gente, então aqui, ó, o Oswald está tentando quebrar um pouquinho com essa ideia de que a gramática normativa, por exemplo, aponta que não se pode começar períodos com pronomes oblíquos. Então, por exemplo, me dê ou me dá um cigarro seria incorreto ou inadequado segundo a gramática. O que ele está falando aqui seria a gramática normativa. Tudo bem? Então, não poderia se dizer aí, me dá um cigarro. Mas o correto seria, dê-me um cigarro. É assim que a gramática diz. Tá bom? Mas, o bom negro, o bom branco, de toda a nação brasileira vão falar, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Tá? Então, o que o Oswald está querendo dizer aqui é que a gramática, ela propõe, ela rege uma forma que nós devemos falar, ela indica, ela prescreve uma norma específica para que nós utilizemos na língua, mas que a gente não fala assim sempre, né? A gente não fala dessa maneira tão totalmente certinha. A gente fala de maneira meio errada de vez em quando. E tem problema com isso? Problema até tem, mas em situações específicas. Ok? Vamos lá. Próximo slide. A fala e a escrita como fenômeno social capaz de estabelecer comunicação entre os falantes. A principal função da língua é comunicar, tá? Então, a língua tem que estabelecer comunicação. Essa é a função dela. Ponto. A língua tem que fazer isso. Se ela consegue estabelecer comunicação, perfeito. Ela está cumprindo o papel dela, tá? Só que tem alguns âmbitos específicos em que nós não podemos falar de qualquer jeito, em que nós devemos de fato ter uma adequação maior ali à situação de fala, temos que ser mais formais, tudo bem? Mas quais situações são essas? Imagino que você já deve saber, pelo menos, mais ou menos quando falar de maneira mais formal, ter maior rigidez na fala, e quando você pode ser um pouquinho mais informal, você pode falar de maneira mais solta, né? mais desregrada, por assim dizer. Tudo bem? Então, a principal função da língua é estabelecer comunicação. É conseguir estabelecer um diálogo entre duas pessoas, uma conversa entre um grupo de pessoas, que seja. Então, por exemplo aqui, olha esse caso. Fui almoçar. Vixe, já dá aqui, ó. Dá até um oco na barriga, né? Só de ver isso aqui, ó. Não é nem de fome, é de dor mesmo. Almoçar. Será que é assim que se escreve mesmo? Não é, né? Sentido de almoço, de comer. Fui almoçar. Então, almoçar seria um verbo só, né? Ao invés de al e moçar junto. Não dá.
Merisvaldo, cabeleireiro, somente aos domingos. Então, cabeleireiro, desculpa, né? Aqui tá certo. Somente aos domingos, ou seja, só e mente. Então não é apenas aos domingos, ele somente nos domingos, é o que dá para entender, pelo menos. Outro uso aqui inadequado, outro problema. Seja bem-vindo e experimente a linguiça. Isso aqui não tem nem o que falar, né? Mais erro do que tudo. Se Deus é com nós, quem será contra nós? Grande reflexão que eu deixo para você aqui, tá? Precisa-se de diarista que morre no serviço. Esse aqui também não dá, né? Complicadíssimo. Precisa-se de diarista que more no serviço, provavelmente, né? É o que esse fulano quis dizer pra gente, né? O que esse locutor, o que esse enunciador quis dizer pra gente, tá bom? Não tenho que passar boa impressão pra ninguém. Não sou impressora. Esse aqui também é delicado, né? Mas, gente, o que eu quero saber, você entendeu o que estava sendo dito? Deu para ter uma noção mais ou menos daquilo que queria ser dito? Sim? Então, perfeito. O objetivo da comunicação foi plenamente alcançado, tá? A comunicação foi de fato estabelecida. Mesmo que tenha algumas ali inadequações, mesmo que o texto não esteja totalmente certinho, por assim dizer, tá bom? Então, ele conseguiu transmitir o significado que era o esperado. Ele conseguiu transmitir, no caso o texto, não é? Conseguiu nos transmitir o que nós precisávamos entender, o que nós precisávamos saber, tá? Então, o objetivo da comunicação foi plenamente alcançado, certo? Tá. Aqui então tem um ponto interessante entre dois conceitos. Esses conceitos foram muito importantes para um cara que se deteve algum tempinho estudando alguns fenômenos da língua. Esse cara foi um linguista muito famoso chamado Ferdinando Saussure. Relaxa, você não vai ter que decorar esse nome. Mas é importante porque os dois conceitos, tanto de língua quanto linguagem, estão muito próximos entre si. E quando nós estabelecemos alguma comunicação entre nós mesmos, com algum outro falante específico, a gente usa da língua e da linguagem. Então, a língua seria aí, um conjunto abstrato de regras gramaticais, semânticas e fonológicas. Então, a língua seria basicamente ali o que nós usamos para nos comunicar. Tudo bem? Então, a língua portuguesa, por exemplo, certo? Seria ali um uso social que todos os falantes daquela língua específica, a língua inglesa, a língua portuguesa, fazem uso dessa língua, desse sistema comunicativo. Tudo bem? Já a linguagem seria algo um pouquinho mais amplo, um pouquinho maior do que apenas a língua, tá? Então, a linguagem, faculdade que os homens possuem para haver compreensão entre si. Então, a linguagem, na verdade, ela não compreende só a língua, ela compreende muitas outras coisas. Por exemplo, a linguagem artística. Dá para falar que um quadro tem certa linguagem específica, não dá? Não sei, de repente ali, uma companhia de dança artística tem certa linguagem que está sendo transcrita ali, que está sendo apresentada, desculpa. Então, dá para falar que a linguagem é um pouquinho maior, é um pouquinho mais amplo do que a língua, certo? Então, a linguagem e a língua caminham lado a lado. Elas estão ali intimamente relacionadas. E nós, como falantes de uma língua específica, utilizamos desses conceitos para conseguir estabelecer comunicação com alguma outra pessoa, tá? Então, a função da comunicação é fazer com que outra pessoa entenda o que você está querendo dizer. Se você conseguiu fazer isso, perfeito. A função ali principal da comunicação foi alcançada. Tudo bem? Diante disso, então, a gente deve escrever, ou deve chamar, pelo menos, de certo e errado, ou de adequado e de inadequado. Já ficou claro? Tem algumas dúvidas aí ainda, né? Se você escreve de maneira que não está totalmente certinha, mas você consegue se fazer entender, então parece que está certo, né? Por isso eu devo chamar de errado, devo falar que a linguagem está errada, que ali a minha comunicação com uma outra pessoa está errada só porque eu não escrevi de maneira totalmente certinha? Não é isso, né? Então, parece que a forma mais adequada de se chamar todo esse grande problema seria de adequação ou de inadequação.
Porque tem lugares em que, de fato, tem situações em que, de fato, nós devemos escrever um pouquinho melhor, um pouquinho maior de formalidade, tá? Mas tem situações em que nós não podemos ser tão formais. Não é nem que nós não precisamos, é que nós não devemos mesmo ser tão formais. Já imaginou, por exemplo, você chega numa roda de amigos, está todo mundo ali conversando, todo mundo brincando, contando piada um pro outro, enfim. E você chega ali e é todo formal. Usa até esses pronomes oblíquos do jeito certinho que tem que usar. Então, permita-me, cavalheiro, que eu me sente ao seu lado. Será que seria totalmente aceito isso? Não, você não simplesmente pareceria meio estranho falando assim, como você soaria pedante, não é? Então, a situação não apenas, ela não exige tanta formalidade, como ela também como seria incorreto, de certo modo, usar toda essa formalidade. Então você seria sim pedante por falar isso. Mas talvez no anúncio publicitário para divulgar o seu salão de beleza ou o seu salão de cabeleireiros, pareceria mais adequado você usar então a norma culta, né? Então, a gramática normativa, ela talvez seria melhor de ser usada nesse contexto. Tudo bem? Então nós temos, na verdade, situações de adequação linguística e de inadequação linguística. Então, quando aparece ali um brusa, um salsicha, num lugar que não pode aparecer, temos aí uma grande inadequação à norma culta. Tudo bem? A gramática normativa. Beleza? Certo? Então, ó, se você consegue estabelecer comunicação simplesmente falando com uma pessoa, escrevendo de qualquer jeito, mais ou menos de qualquer jeito, não é? Mas escrevendo as palavras com certas inadequações à gramática normativa. Se mesmo assim você consegue estabelecer comunicação, por que você deve ainda assim aprender a gramática? Por quê? Bom, meu caro amigo, primeiro pro Enem, é lógico, quem não quer tirar nota 1000 na redação do Enem? E é só assim, só aprendendo a gramática que você vai conseguir tirar nota 1000 no Enem, tá? Tem que saber, tem que dominar bonitinho, é claro. Você não tem que saber tudo, tintim por tintim. Mas tem que saber mais ou menos como é que funciona ali a gramática normativa, tudo bem? Tem que ter certa adequação linguística ali ao contexto específico, ok? Então, no Enem, você vai poder escrever salsicha, brusa? Não pode, né? Ali não pode escrever problema também. Então, no Enem, você vai ter que ter certa adequação à norma culta da língua. Tanto é que o Enem já coloca isso logo no início. Assim que você vai abrir para fazer a prova, já está dizendo lá, ó, adequação à norma culta da língua portuguesa. Certo? Além disso, para você não fazer também umas burradas, né? Que aí é difícil, aí é complicado. Então, ó, Douglas, com você, o meu mundo é melhor. Faltou um acento aí, né? Esse acento aí faz diferença sim, tá? Depois, minha mãe, minha vida. Ai, faltou ali um N também, que já complicou um pouquinho. Depois disso, o que temos para hoje é saudade. É nessas horas aí que você vê o colega do lado assim escondendo o braço, né? Fala, oxe, eu não tenho essa tatuagem não. Mas saudade não é com L mesmo? Não é, gente, não é. Saudade é com U, gente. Então, a adequação à norma culta, à gramática normativa, pressupõe ali, então, que saudade seja escrito com letra U, ao invés de letra L. Beleza? Além disso, para uma entrevista de emprego, lógico, você tem que saber se portar, falar de maneira, assim, mais com maior formalidade, evitar gírias, que você saiba, enfim, ter maior domínio sobre a língua mesmo. Isso é importantíssimo. Eu diria que é imprescindível para você conquistar uma boa vaga de emprego. Você tem que saber falar bem, tem que saber dominar os mecanismos da língua, certo? Então, um outro elemento importantíssimo aí, um outro motivo importantíssimo para que você aprenda a gramática normativa, aprenda a adequação à norma culta. Tá, e eu estou falando muito de gramática normativa, mas o que é isso? O que é a gramática normativa? A gramática, então, aí seria um grande conjunto de regras, não é? Que estabelece como as pessoas devem falar ali na língua. Mais ou menos isso. Mas nós temos diferentes gramáticas. Temos ali a gramática comparativa, a histórica, a descritiva e, por fim, a normativa. E é essa aqui que eu quero que nós prestemos mais atenção, tá? Vamos nos ater mais à gramática normativa. Essa aqui é a que realmente importa pra gente, tá bom? Esquece as outras aí.
Vamos focar aqui só na gramática normativa, beleza? Gramática normativa, então, o que que é? Segundo aqui a nossa definição, ela diz o seguinte: a gramática normativa é aquela que busca a padronização da língua com a denominada norma culta padrão. Então, a gramática normativa, ela vai padronizar a língua, ou seja, tentar deixar ela mais ou menos ali padronizada, nos mesmos moldes, sempre no mesmo jeitinho, em consonância com a norma culta do português, ou seja, a norma culta seria então a norma, a forma com que os principais autores desse país específico, no nosso caso do Brasil e da língua portuguesa, escrevem, não é? Então a norma culta seria o que a elite letrada, a elite culta escreve ou fala, a forma específica com que a nossa literatura, o nosso jornalismo é produzido. Tudo bem? Estabelece as regras para falar e escrever corretamente. É a gramática ensinada nas instituições escolares e em livros didáticos, tá? Então, essa gramática que nós ensinamos aqui na escola, nessa aula mesmo, em todo lugar, essa gramática é a gramática normativa. Essa que vai ter por objetivo padronizar a língua, tentar manter sempre a língua da mesma forma, tá? Até para conseguir manter a comunicação mais uniforme, não é? Então, por exemplo, o William Bonner, quando vai apresentar o Jornal Nacional, ele é muito formal naquilo que ele fala, não é? Ele tem uma escolha, tem uma precisão vocabular muito grande, uma escolha de palavras muito precisa. Ele é muito formal. Já pensou o William Bonner falando, esses ministros aí estão tudo de caô. Será que o William Bonner falaria assim? Eu acho que não. Por quê? Porque ele está usando da gramática normativa, da norma culta, está se adequando à norma culta da língua, portanto, ele não está falando gírias, ele não vai falar gíria alguma, já que as gírias, elas variam em função do lugar específico, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, cada lugar tem uma gíria específica, não é? Que circula mais ou menos entre aquela comunidade linguística, entre aquela comunidade de falantes. Tudo bem? Então, nesses casos, nós devemos ter uma adequação maior à norma culta. Devemos aí respeitar um pouquinho mais a gramática normativa. Então, é ideal saber entender quando se deve falar de maneira um pouquinho mais formal e quando não se deve. Por exemplo, numa roda de amigos, não precisa ser tão formal. Numa entrevista de emprego, apresentando um jornal, apresentando um trabalho no colégio. Sim, é nessas horas que você deve ser um pouquinho mais formal, tá? E aí a nossa tão amada gramática normativa, ela vai se subdividir em 3 grandes partes, tá bom? E a primeira delas é a morfologia, que vai estudar as pequenas partes da língua. Cada palavrinha, cada elemento vai ser estudado de maneira individual, beleza? Então olha só, favor, não deixar objetos no corredor. A gerência. Já temos aqui um problema em deixar, não é sem i, objetos, a gerência sem acento circunflexo. Então, temos alguns errinhos na grafia das palavras, tá? Erros ortográficos. Isso configuram erros morfológicos, erros do campo da morfologia. Tudo bem? Além disso, a sintaxe é o segundo campo aí da gramática normativa. Tudo bem? Essa já estabelece uma relação entre cada uma das palavras ao desempenhar funções diferentes em uma determinada oração. Ok? Então, por exemplo, atenção, neste brinquedo todos paga. Paga é uma palavra incorreta? Não é, mas nesse contexto específico ela está incorreta. Por quê? Temos aqui um pequeno problema de concordância verbal. Se o sujeito é todos, está no plural, o verbo também, evidentemente, deve estar no plural. Todos pagam, ao invés de todos paga, ok? Uma outra inadequação aqui, a gramática normativa. Dessa vez, um problema de sintaxe. Outro problema de sintaxe aí, Saúde. Após utilizar o sanitário, lave as mãos. Lave as mãos, né? Gente, lave as mãos. Pelo amor de Deus, não vai lavar as mãos, tá? Então, para estar numa placa em um local público, se esperaria que isso aqui tivesse, enfim, maior formalidade, né? Tivesse, enfim, uma adequação maior à norma culta, ok? Depois, questões de semântica. Então,
Semântica é a área que está mais ligada ao significado das palavras, à produção direta de significado. Então, está escrito o seguinte, ó, parece que é um cartaz, que é uma plaquinha num restaurante. Atenção, não é permitido comer 2 pessoas no mesmo prato. A direção. Entendeu qual que é o erro? Parece que aqui 2 pessoas, que era para ser sujeito do verbo comer, na verdade está como objeto. Então, não parece que o sentido, imagino eu, que eles queriam transmitir seria o seguinte: é proibido que 2 pessoas comam no mesmo prato, ou seja, compartilhem a mesma refeição. Mas o que na verdade ele acabou dizendo é que é proibido você devorar 2 pessoas no mesmo prato. É proibido que 2 pessoas sejam comidas no mesmo prato. Então temos aí um problema de significado. Não temos nenhum problema aqui da ordem morfológica ou sintática. O problema que nós temos é puramente de significado. Ok? E outro problema de semântica aqui, né? Ó. Não trocamos roupas íntimas, a placa na loja. E o menino entra lá e fala, ai, que porcona. Outro problema aí de semântica, de significado, tá? O que foi gerado ali é uma duplicidade de sentido, tudo bem? É uma ambiguidade, é uma questão que nós podemos entender como de várias formas. Nós podemos entender essa mesma construção de pelo menos 2 formas, não é? O que seria o ideal, o objetivo da loja, que seria o seguinte, de não efetuar a troca de roupas íntimas após o cliente ter comprado, né? E o que o menino entendeu é que ali nenhum funcionário trocava de roupa, né? Nenhum funcionário trocava de roupas íntimas, ou seja, usava todo santo dia a mesma roupa íntima. Então, aqui temos também um problema de ordem semântica, ok? Tudo bem? Então, gente, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje, ok? Então, a função aqui, a minha principal função, é desconstruir esse medo, esse temor que vocês têm com relação à gramática e esse ódio enorme. Gente, vocês não têm que decorar o que é uma oração subordinada substantiva, predicativa nominal, e nem têm que decorar todas as conjunções que existem na língua. Não. Aqui o ideal é que vocês simplesmente tenham conhecimento da língua e saibam usar os mecanismos que ela proporciona, tá bom? É importante que vocês consigam entender os diferentes significados. Entender, por exemplo, que tem uma grande diferença na construção. Por exemplo, essa aula de gramática foi muito boa porque o professor Vidal deu essa aula e essa aula de gramática foi muito boa apesar de o professor Vidal ter dado essa aula, tá? Então tem uma grande diferença de significado e é importante que vocês saibam distinguir ali e usar muito bem a língua, ok? Gente, por hoje é só. Beijo, tchau, tchau.